que a gente está live no Facebook. Né? Bom dia, pode começar então. Walter, a gente tem falado bastante sobre o ser humano, né? Falando do paciente também, como visto de uma maneira integral, e eu queria que você falasse hoje um pouquinho como é a abordagem holística do paciente. Sim, boa pergunta, né? Uma pergunta que faz a gente ir um pouco em direção aí às bases estruturais filosóficas, os conceitos aí que estão por trás, né, do pensamento moderno da homeopatia hoje, né? E o holismo é um movimento que já tem algumas décadas que ganhou força, né? Como uma abordagem, uma visão que começou nas ciências humanas e depois foi crescendo em direção à biologia, à medicina, à psicologia, à filosofia. Foi um conceito que foi se ampliando, né? Então, uma forma, primeiro, da gente abordar os fenômenos que acontecem. Então, se a gente imaginar a vida como um fenômeno vital, né, como já foi colocado anteriormente na filosofia, na história das ciências, então é um fenômeno especial para a gente estudar, né? Primeiro, porque parece que a vida não é tão fácil de achar fora do planeta Terra, pelo menos do jeito como nós estamos procurando. Então, isso nos deixa numa posição muito interessante de sermos esse fenômeno consciente da vida, como seres humanos, capazes de pensar a vida, né? De termos consciência sobre a nossa existência, né? E o holismo é uma abordagem, então, que se antepõe à pura análise isolada dos componentes. Então, é um entendimento que tenta integrar numa totalidade os fenômenos. Então, isso fala muito da filosofia hahnemanniana, homeopática, que busca olhar o ser humano num fenômeno total, uma totalidade, né? E instrumentaliza a medicina de tal forma que a gente consegue individualizar um medicamento e dar para aquele caso específico e individual de doença. Então, podemos dizer que a homeopatia é uma ciência e uma arte médica holista, desse ponto de vista do fenômeno. Porque a gente vê o fenômeno, né? E não lidamos com as partes, nem com a mecânica, pura e simplesmente, a não ser para fazer um raciocínio. Às vezes a gente faz um raciocínio mecanicista, mas é para facilitar um raciocínio, não para olhar e tratar o paciente dessa forma. Porque muitas vezes o que a gente vê é raciocínios brilhantes, filosofias brilhantes, principalmente na área médica e psicológica, mas na hora de trazê-la para a prática, os instrumentos que são usados são mecanicistas e não fazem esse holismo, essa integração. E a homeopatia, se ela não for uma homeopatia organicista, uma homeopatia mecanicista, né, ela também vai olhar o indivíduo de forma holista. Isso hoje está muito difundido, né, através do pensamento complexo. Já tomou outras formas, né? Então, aquilo que começou na medicina, como olhar os fenômenos biológicos e psicológicos como uma totalidade independente, né, e não uma simples soma de partes, né? Isso marcou assim um corte com essa medicina analítica que a gente tem hoje, que faz um tipo de ciência, uma abordagem científica que não leva em conta a totalidade. E é válido a gente olhar as partes e analisar? É válido. Adquirimos muito conhecimento através de olharmos cada vez mais profundamente para um ponto. E até termos um mergulho tão profundo nesse ponto, que a gente sabe muito desse ponto, mas não sabe mais nada dele em relação ao todo. Então tem que o outro lado, que seria um mergulho ao contrário,
Ou seja, eu sair dessa visão segmentada, fragmentada, e me distanciar e fazer uma visão do todo, nem que seja só um esforço em algum momento do tratamento do paciente, de eu olhar um pouco desse ponto fora da polaridade, fora do conflito, onde eu vejo que tudo está certo e tudo faz parte de um todo. Então eu tenho uma visão geral. Eu perco muito desse conhecimento da parte, mas eu ganho muito da visão geral. Então o médico é essa pessoa que está sabendo fazer esse mergulho nos dois sentidos. Porque o paciente muitas vezes traz uma queixa localizada. E nós temos que localizar o problema e trazê-lo para o contexto da totalidade, né? E isso tem uma técnica própria que começa desde a anamnese homeopática, que na consulta é escutar atentamente a queixa do paciente, anotando do jeito como ele falou e pondo os tempos onde isso ocorreram, como se a gente fizesse uma linha cronológica do que está acontecendo. Então, a gente daí vai saber o que é digno de se curar a cada momento. Quando eu quero, pelo sofrimento do paciente, tratar alguma coisa localizada, ou quando eu quero, pelo tipo de sofrimento do paciente, né, curá-lo do seu sofrimento crônico, restituí-lo à saúde integral e total. Então, existe uma história que vai se fazendo na doença crônica, que ela pode ser destrinchada, mas ela tem que ser ordenada dentro de algo integrado, que é essa visão holista, né? Então, o holismo, essa visão fenomenológica, né, hoje está dentro do pensamento complexo, que está lá no pensamento sistêmico, né? Grandes teóricos desse método, como o Edgar Morin, deixaram vários livros de abordagem, tanto médica quanto biológica, sociológica, um olhar sobre a origem antropológica, né? Então, isso tudo já está muito bem estudado hoje, ou pelo menos foi aberto esses caminhos para a gente, e a gente pode buscar, então, uma ampliação, inclusive, dentro desse movimento holista, de aprofundamento, né? O que é na psicologia, por exemplo, as questões de transgeracionalidade, o mergulho no inconsciente, como propõe o Jung, através de buscarmos a nossa sombra, né? O corpo como essa região sombria que se tornou, né? Então, aí ó, já estão perguntando aqui, ó, se nessa visão também está a psicossomática, né? Para entender uma doença, o que eu estou dizendo agora do Jung, que ele pede um mergulho na sombra, porque a doença nada mais é do que um mecanismo de defesa, um pedido de socorro dessa totalidade, porque algo não se encaixa, algo não se desenvolve, não se dá, que seria o objetivo ou a finalidade daquela existência. Então, de uma forma psicológica profunda, todas as doenças têm uma psicossomática. Mesmo pegar um resfriado agora na mudança de tempo, só pego quando eu estou em alguma condição que eu preciso pegar. Então, isso está indicando ajustes do corpo. Eu tenho que só dar uma olhada para isso. E muitas vezes a gente precisa medicar. Quando for para medicar, uma medicina que corresponde a esse tratamento é a homeopatia. Então, muito para além de uma terapia puramente psicológica, a homeopatia já falava da psicologia sem separar. Ela já colocava em primeiro grau os sintomas mentais alterados do paciente. E já colocava a necessidade de, uma vez curado esses sintomas crônicos, da gente ser um mantenedor da saúde, se eu soubesse tomar as medidas higiênicas, né, que são as orientações para o paciente se manter na sua busca pessoal de quem ele é e se desenvolver em quem ele é. Então aí já coloca-se um entendimento profundo da psicologia, da educação, da filosofia, da arte, da religiosidade,
que são os caminhos humanos de manifestar a sua subjetividade, que é isso que está por trás, né? Essa teia muito delicada aonde estamos todos enredados, né? Então, essa visão do holismo, ela conflui totalmente com a visão hahnemanniana, né? Só conceitualmente, o Hahnemann não propõe, ele não usa palavras como nós usamos hoje, que são desenvolvimentos dessa ideia ao longo do tempo. Mas no método de tratamento dele e na obra dele, nós encontramos todos os fundamentos, né? Então, é totalmente compatível. E se eu quero fazer uma medicina holista, eu vou ter que, em algum período, buscar a homeopatia. Não é só a homeopatia que tem essa visão holista, né? A medicina chinesa, a medicina indiana, tradicional ayurvédica, outras medicinas tradicionais também têm visões que procuram integrar o homem à natureza, né? Outras linhas de desenvolvimento do pensamento humano, psicologia, filosofia também propõem integrações, né? E eu colocaria que na área médica, que é aquela necessidade quando a gente tem que medicar e tem que dar o suporte, que a doença tem uma gravidade para a vida da pessoa, pensarmos na homeopatia em primeiro lugar, porque ela instrumentaliza de uma forma muito bonita a, essa visão holista. Então, não sei se você quer saber mais alguma coisa, se estamos no caminho. Eu acho que é isso, foi muito esclarecedor. Eu acho que tá bom, eu acho que é bacana isso que a gente falou. Podemos ficar por aqui. Sim, é interessante que a gente, às vezes, tem um cardápio muito grande hoje do que fazer, de tratamentos e de possibilidades. Então, é bom lembrar o princípio básico do holismo, que o todo não é igual à soma das partes. Isso é uma coisa que foge um pouco ao senso comum. Por quê? Quando a gente soma, por exemplo, dois sistemas, né? Existem coisas semelhantes que se somam, existem coisas antagônicas que se afastam e se excluem, e existem coisas que se transformam, e existem coisas novas. Então, nem sempre 5 mais 5 vai dar 10, né? Então, isso que é difícil da gente entender, né? O pensamento positivista que dominou o racionalismo durante muito tempo aí na ciência e na medicina, e que hoje tem recortes muito fortes aí desse racionalismo, né? Ele quer encontrar uma matemática, né? Onde 2 e 2 sempre vão dar 4, né? E aí, para o pensamento holista é assim, pode ser 4, mas pode ser uma gama de coisas outras que a gente tem que... Não é homogêneo, né? Não é homogêneo, temos que olhar o fenômeno a cada vez. Isso, além da totalidade, individualiza, que é outra base da homeopatia. Então, eu queria agradecer o pessoal que está aqui acompanhando, a Lin que fez perguntas e os amigos que estão acompanhando, a Tana, a Cláudia, né? Obrigado, Cláudia, também aí pela pergunta, né? Obrigada a você. É, eu acho que essas perguntas fazem a gente realmente refletir e ampliar a nossa visão, né? Então, falar que a gente está postando lá no YouTube também, para todo mundo poder achar, nas páginas também da Homeopatia Viva, do Instituto Verde, né? E também anunciar que em breve faremos um curso para os pacientes, né? Que tem um curso que eu já estou anunciando, que é um curso para médicos, né? Um curso para quem prescreve, para os profissionais da saúde. E daí não, nós vamos propor um pequeno curso em cima das reflexões para a gente fazer com os pacientes, né, via online agora, né, e para a gente acessar e debater essas ideias com mais profundidade, tá bom? Então, um Bom, abraço, bacana. Cláudio, obrigado. Um abraço.